que falava sobre medicina alternativa e falava sobre os opioides, sobre o opiáceo, que é a morfina, que tem como base a heroína e que muitas vezes faziam que a pessoa tenha uma sobredose e na terceira, quarta injeção já vicia. Então, e aí eu fiquei chocado, caiu a ficha assim. Por isso que a minha mãe foi totalmente aérea, fora de si, e que foi muito duro, né? Não teve uma despedida digna, né? Não teve uma dignidade. Ela foi, imagina, uma droga como a heroína, que é mais forte que a cocaína, que o crack, dá para uma pessoa que está se despedindo para a sua família, numa paranoia, numa alucinação, tudo assim. Isso é triste, foi muito triste a despedida dela. Então, partir para o uso medicinal da cannabis foi a morte sofrida, indigna da minha mãe. Ela teria sarado. A minha mãe, se eu tinha o conhecimento que hoje em dia eu tenho certeza que ela estaria ainda conosco. Eu queria saber qual foi a sua maior motivação para que você buscasse ter todo esse conhecimento técnico dos princípios extrativos, conhecer exatamente como que se faz esse processo de extração, né? Qual foi a principal motivação para te levar por esse caminho? A minha motivação para eu partir para o uso medicinal da cannabis foi a morte sofrida, indigna da minha mãe. Como ser humano, eu acho que ninguém merece ter esse tipo de morte, com opioides, opiáceos, totalmente alucinado, fora de si. Precisa, pelo menos, amenizar a dor com a cannabis e ter uma despedida digna, ciente, com seus familiares ao redor. E também o tipo de extrações que eu fazia no Paraguai, eu tive que apelar a todos os meus conhecimentos. Porque eu fui na mata, onde estavam os indígenas, os campesinos, onde era a planta nativa, e com isso daí eu tinha que me virar e fazer vários tipos de extrações para atenuar a descarbonização, no caso, né, para a incrementação do THC, e para atenuar também o THC, né, e manter a planta, porque o THC é o principal fator, né, o THC e outros canabinoides psicoativos são os principais fatores que tem a planta para dar para criança ou para pessoas que não precisam dessa psicoatividade. Então era amenizar isso, né? Então tive que partir, como eu sou autodidata, também aprendi várias técnicas de extrações, incluso compartilhei com vários médicos, pesquisadores também as minhas extrações, né? Assim bruto, né? E também estou aberto assim para compartilhar pesquisas e tipos de extrações, né? Mas a minha motivações foi a necessidade de uma só planta fazer vários tipos de extrações para amenizar a porcentagem do THC e de outros psicoativos da planta para dar para as pessoas que não precisam, ou para incrementar para dar para as pessoas que precisam desse fator, desse canabinoide mais ativo. E uma pergunta mais pessoal, assim, voltado para a sua experiência com a sua mãe, né? Você acha que se na época em que a sua mãe estava aí na luta contra o câncer, a cannabis medicinal ela fosse legalizada no Paraguai, o tratamento que ela recebeu seria diferente do que ela teve? Ela teria sarado. A minha mãe, se eu tinha o conhecimento que hoje em dia eu tenho certeza que ela estaria ainda conosco. E isso por um lado, né? E por outro lado, eu venho também dando para várias pessoas com câncer o extrato de cannabis.
Sim. Na atualidade, eu estou apelando a parceiros que estão fazendo e eu dou assessoramento a essas pessoas com ótimos resultados, né? Sim. Tem casos que tem evitado a progressão do câncer com a cannabis nativa do Paraguai, e tem casos e tem clínicas no Paraguai também onde vêm pessoas da Europa e de vários países de primeiro mundo, por chamá-lo assim, já com câncer terminal, e que em menos de um ano voltam para os seus países com câncer cego, mas com a planta nativa paraguaia. Mas até agora são clínicas clandestinas, porque e eu também participo com a minha experiência, para compartilhar com eles a minha experiência e com alguns tratamentos também. E deixo aberto também essa experiência para o pessoal da Unila, para compartilhar quando vocês quiserem. Edgar, eu queria perguntar também, né, dentro de todo esse contexto que você tem social, né, voltado aí a tratamentos, ajudar as outras pessoas, também trabalhando com a cannabis, eu queria que você contasse um pouco mais sobre como você conheceu a cannabis, né? Você passou por um contexto familiar, né, que precisou estar utilizando, e eu queria saber mais como que foi esse seu primeiro contato, quando foi e como que isso aconteceu com a cannabis, as suas propriedades. Eu sou usuário de cannabis desde os 12 anos de idade. Vou cumprir 43 anos agora em agosto, perdão. E já faz 31 anos que eu sou usuário de cannabis, né? Então, a minha relação com a cannabis medicinal começou com uma doença da minha mãe. Em 1998, ela foi diagnosticada com câncer com glândulos, né? Daí ela ficou 5 anos postrada em cama, onde tive a oportunidade de investigar sobre as medicinas alternativas. Durante esse processo da doença da minha mãe, a minha mãe foi diagnosticada no ano 1998 com câncer de glândulos, e no ano 2000 eu descobri a cannabis medicinal pela internet e tentei dar para ela fazendo chá e tentando fazer algumas extrações que não foram bem sucedidas, porque na época não tinha muita informação sobre a cannabis medicinal, era novo, né? Então eu fazia um chá, um mate, aí convidava ela, não falava para ela o que era, porque tinha esse conceito ruim da cannabis, né? Minha mãe era uma senhora muito conservadora. Então, no ano de 2003, 8 de março de 2003, ela faleceu. Foi muito duro para mim, porque foi um choque, foi 5 anos de luta, foi muito duro para toda a família esse falecimento dela. Daí eu fui para Ilhas Canárias depois de uma semana do falecimento da minha mãe. E lá eu tive a oportunidade de morar a 2 quarteirões do Centro de Pesquisas de Câncer da Iberoamérica nas Ilhas Canárias. Então, aí eu fui, compartilhei com ele, estava um pouco abalado, comecei com os pesquisadores, né? Virei amigo da casa, como morava perto, sempre passava por lá, compartilhava a experiência, e daí eles me convidaram em 2014 para um seminário ibero-americano, terceiro seminário ibero-americano de câncer, de pesquisadores de câncer. O terceiro seminário ibero-americano de pesquisadores de câncer realizado nas Ilhas Canárias, Fuerteventura. Eu fui como ouvinte aí e me chamou muito a atenção de uma pesquisadora, de uma médica espanhola,
que falava sobre medicina alternativa e falava sobre os opioides, sobre o opiáceo, que é a morfina, que tem como base a heroína e que muitas vezes faziam que a pessoa tenha uma sobredose e na terceira, quarta injeção já vicia. Então, e aí eu fiquei chocado, caiu a ficha assim. Por isso que a minha mãe foi totalmente aérea, fora de si, e que foi muito duro, né? Não teve uma despedida digna, né? Não teve uma dignidade. Ela foi, imagina, uma droga com uma heroína que é mais forte que a cocaína, que o crack, dá para uma pessoa que está se despedindo para a família, numa paranoia, numa alucinação, tudo assim. Isso é triste, foi muito triste a despedida dela. Então, isso me chocou muito. E também essa mesma médica começou a falar de medicina alternativa para paliar a dor, e dentro dessas opções estava a cannabis, né? E daí eu comecei a pesquisar mais também por minha conta, conheci algumas famílias que já cultivavam, que já utilizavam como medicina. Comecei a fazer extrações, né? Aprender extrações de óleo de cannabis, extração com água em frio, extrações com gás, extrações com álcool e vários tipos de extrações, né? Depois voltei para o Paraguai, já fiquei 3 anos e meio nas Ilhas Canárias. Voltei para o Paraguai, fiquei 3 meses. Depois fui morar em Barcelona. Em Barcelona já estava muito mais adiantado, isso foi em 2008 por aí. Lá tinha em cada esquina, o pessoal tem um grow, um pessoal que vendia todo o equipamento para plantar, semente, todo mundo com suas plantinhas em casa, o pessoal já com a cannabis, fumando, utilizando, por mais que era proibido, a polícia nem bola com o pessoal fumando nas ruas, assim, que nem fumar cigarro, uma coisa assim, né? Não confundir as coisas que nem no Brasil, que nem no Paraguai, né? Que a gente, por fumar um beck, como fala, a gente não está fazendo um crime organizado, nem nada, pelo contrário, para a gente ir preso, né? Então, logo voltei para o Paraguai de novo, fiquei uns meses, fui para a França. Na França, lá não estava, era mais duro a lei, então eles não permitiam, né, tanta liberdade tanto para o uso recreativo nas ruas, nem para o plantio. Então tinha mais esse negócio assim que era mais fechado. Logo fui para Marrocos, fiquei 4, 5 meses em Marrocos. Tive a oportunidade de ir estar relacionado e visitar os lugares de plantio da cannabis no Marrocos, onde pude conhecer a cultura do Rif, que é uma cultura milenária, e pude aprender a cannabis, a extração de cannabis, a conservação da cannabis, o uso e a aplicação da cannabis na culinária, a aplicação na medicina, a aplicação, o uso cultural milenário deles, porque é uma planta milenar da cultura do Rif. Então, tendo toda essa experiência já nas Ilhas Canárias, em Barcelona e no Marrocos, né? Anos de experiência, só foram 9, quase 10 anos de experiência com a cannabis medicinal. Voltei para o Paraguai, e a realidade do Paraguai, no contexto ambiental e com as drogas, e no contexto de uma reforma agrária que nunca houve no Paraguai, né? Então, viajei terra dentro para fazer as minhas pesquisas com as plantas medicinais, com temas ambientais, com minérios e demais coisas. Então eu vi um povo doente, né? Porque tinha um monte de monocultivo, de plantações de soja, plantios, o povo doente, a consequência dos agroquímicos, não tinha mais mata, tudo desmatado, e um povo abandonado, tanto indígena e campesino abandonado,
pelo Estado paraguaio em questões de saúde. Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu dever como bom samaritano, pôr em prática a minha experiência aqui, aprendi na Europa, em África, no Paraguai, trocando experiências já com indígenas, melhorando as minhas técnicas já com ele e passando já para eles a experiência da cultura do Rif, do Marrocos, a minha experiência da cultura do Rif lá na Espanha, com a extração de óleo de cannabis, e levar uma medicina social para o povo paraguaio, lá na fonte onde estão os maiores cultivos de medicina canábica da América do Sul e uma das maiores do mundo, né, que é da cannabis, né? Eles estavam sentados em cima e não sabiam que era medicina. Então, meu papel foi, para mim, muito importante, tanto para mim compartilhar essa experiência, mas para as pessoas que foram beneficiadas, e nesse contexto também poder trazer medicina já preparada. Minha missão era levar álcool ou fazer enchê-lo lá na mata mesmo, e trazer a medicina já pronta para a cidade e começar a ensinar o povo da cidade também a fazer a sua própria medicina e fazer a minha pesquisa, né? Daí eu desmistifiquei o que era cannabis supostamente medicinal e o não medicinal, e que hoje em dia eu acho que no Paraguai tem mais de 10.000, 15.000 pessoas já fazendo sua própria medicina e fazendo seu próprio plantio, mas na clandestinidade, né? E o povo com medo, e como evidentemente no caso também tem muito que ver com esse medo, que o povo não quer sair se manifestar, não quer sair para as marchas, e eles estão de boa lá, fazendo na sua casa. Com certeza. Não está sentindo na pele. O medo acaba, às vezes, atrapalhando nessa evolução, né? Conhecimento de uma coisa que a gente tem ali, que é da cultura da região, né? E às vezes não é aproveitado. Para mim, a minha história com a cannabis é uma oportunidade, né? Para mim, fazer o que eu gosto, que é ajudar a outras pessoas, né, que estão no instinto humano, né, solidário. E também o meu caso, para mim, muitas vezes eu agradeço a Deus que fui eu que estou nessa situação, e que não era outra pessoa, né? Porque eu vou até o fim, eu vou até a absolução, né? Até a absolução, e para dar esse precedente positivo para trocar a história da cannabis medicinal no Paraguai, que nem essa menina de Foz do Iguaçu fez, com acompanhamento de todos vocês aí, está fazendo hoje em dia no Brasil inteiro, né? Por isso que eu falo também que o Brasil está muito mais adiantado com essas permissões de plantio para pacientes que o Paraguai, que tem uma lei de cannabis e que não dá permissão, e que tem um caso como um castigo exemplar. E quero agradecer a você, Ana, por essa entrevista, a toda a equipe de pesquisadores da UNILA, ao professor Nascimento. Queria agradecer as pessoas que estão vendo esse vídeo, essa entrevista, e dar força, motivação a todos os pacientes que hoje em dia estão em cama, que estão sofrendo, são vítimas dessa doença, e que não tenham medo. O medo é o pior inimigo do povo, o medo é o pior inimigo da humanidade, e o silêncio é cúmplice da persecução. O silêncio é cúmplice da criminalização. Então, temos que estar unidos, porque se cada um dá a cara e falar eu planto, eu consumo, não tem cadeia que aguente milhões de pessoas, né?